Olá, pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para dar continuidade às reflexões propostas pela nossa casa espírita Caminhos do Bem. Eu trouxe para a gente discutir um pouquinho hoje uma mensagem do Luiz André que tem o título Você e os Outros. Essa mensagem ela está psicografada e consta no livro Espírito da Verdade, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Por que me chamou a atenção essa mensagem? Ela traz justamente a questão do dar e receber numa relação. E esse dar e receber denota de uma necessidade de equilíbrio. E no chamado que essa mensagem faz à fraternidade, o equilíbrio é a mensagem subliminar. E o equilíbrio para mim é uma questão bastante cara, porque é ela que norteia o nosso crescimento espiritual e pessoal. Então eu vou pedir para vocês a licença para ler a mensagem, para que a gente possa compreender aonde o equilíbrio está sendo posto como um elemento de crescimento para todos nós. A mensagem diz assim: Amigo, atendemos ao apelo da fraternidade. Abra a própria alma às manifestações generosas para com todos os seres, sem trancar-se na torre das falsas situações perante o mundo. A pretexto de viver com dignidade, não caminhe indiferente ao passo do seu semelhante. Busque relacionar-se com as pessoas de todos os níveis sociais, tendo amigos além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Evite a circunspecção constante e a tristeza sistemática que geram a frieza e sufocam a simpatia. Não menospreze a pessoa mal vestida, nem bem posta. Não crie exceções na gentileza para com o companheiro menos experiente ou menos educado, nem humilhe aquele que atenta contra a gramática. Não deixe correr meses sem visitar e falar aos irmãos menos favorecidos, ignorando a dor que acaso exista. Não condicione as relações com os outros ao paletó e à gravata, às unhas esmaltadas ou aos sapatos brilhantes que possam mostrar. Não se escravize ao título convencional e nem exagere as exigências da sua posição em sociedade. Dê atenção a quem lhe peça, sem criar empecilhos. Trave com conhecimento com os vizinhos, sem qualquer solenidade. Faça amizade desinteressadamente. Aceite o favor espontâneo e preste serviços também sem pensar em remuneração. Ninguém pode fugir à convivência à humanidade. Saiba, pois, viver como todos para que o orgulho não lhe solape o equilíbrio. Quem se encastela no próprio espírito é assim como um poço de água parada que se envenena a si próprio. Seja comunicativo, sorria à criança, cumprimente o velhinho, converse com o doente, liberte o próprio coração, destruindo as barreiras de conhecimento e fé, título e tradição, vestimenta e classe social, existente entre todos vocês e as criaturas. E a felicidade que você fizer para os outros será a luz da felicidade sempre maior brilhando em você. Justifico a questão do equilíbrio porque a gente pode perceber que
Não há uma diferença, não há um mínimo a ser atendido, mas é o dar e o receber. Como ele afirma no final, tudo que eu fizer retornará a mim. Então, nesse sentido, é que eu trago a nossa discussão hoje. Como estamos trabalhando todas essas questões em nós mesmos? Eu procurei apontar alguns itens para não estender demais. Eu colocaria em primeiro momento assim a justificativa desse tema como algo que me remota a várias orientações que já foram nos dadas ou nos foi dada pelo mentor da nossa casa e que ele diz com muita clareza nessas orientações o quão necessário é esse equilíbrio. E eu procuro sempre pensar essa questão do equilíbrio, como ele acontece e aonde que esse equilíbrio deve estar. É eu engolir todas as questões sem discutir com as minhas ideias, ou é o que seria isso? O nosso mentor já nos disse algumas vezes, e eu vou tentar trazer mais próximo possível daquilo que ele nos falou, que quando o homem conseguisse o equilíbrio, ou quando ele consegue esse equilíbrio entre o pensamento e o coração, ou seja, a razão e o sentimento, ele encontra as respostas necessárias para seu equilíbrio. E eu creio que essa mensagem ela nos diz justamente isso, equilíbrio, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas justamente é essa mediação, é esse meio de nós podermos equilibrar aquilo que se faz necessário. Em toda a mensagem, ele nos fala desse equilíbrio. Em toda a mensagem, ele nos chama a usar ora a razão, ora o sentimento, porque é justamente isso que nos deixa ou nos faz mais humanos, né? A razão, quando a gente precisa parar, pensar, fazer uma escolha e entender o outro nas suas particularidades. O sentimento, quando a gente precisa dar o apoio, o ombro amigo, para que as pessoas possam andar sem nos ferir, sem nos machucar. Não é fácil esse equilíbrio, né? E é ele que nos permite o nosso crescimento, a nossa evolução. Mas nós sabemos que é muito difícil esse equilíbrio. Quando nós nos colocamos à prova, geralmente a gente usa dos nossos recursos construídos ao longo da nossa vida, que são através dos ensinamentos que nos são dados, sobre os conhecimentos que a gente adquiriu por nossa conta própria, sobre as orientações religiosas que nos são feitas, sobre as questões políticas com as quais nós convivemos. E quando essas provas chegam, a gente reage de alguma forma, colocando tudo aquilo que a gente construiu como nossas verdades. Mas nós geralmente esquecemos que, assim como as nossas verdades foram construídas a partir das nossas relações, daquilo que nós construímos no nosso dia a dia, daquilo que nos foi herdado no formato da religião, das relações sociais, enfim, do todo, a gente esquece que o outro também foi constituído dessa mesma forma. E que justamente por nós sermos únicos, vamos ser diferentes nos pensamentos, nas defesas e as nossas verdades compreendidas de forma diferentes um do outro. Quando nós não conseguimos colocar o equilíbrio nessas relações, definindo ou organizando as nossas respostas a essas provas, a gente cai no desequilíbrio, sendo muito razão
ou sendo muito sentimento, né? E isso a gente vê no dia a dia, quando a gente precisa ou se coloca mais nas relações, né? E hoje a gente ouve falando, né, quando se encontra ou se comunica pelo telefone, ou enfim, pelas redes sociais, que tá muito difícil, que as pessoas estão bastante ansiosas, que as incertezas nos deixam mais nervosos, que é o termo que se usa, ansiosos, né? Incertos. E aí a gente revela os nossos sentimentos. Ora sendo muito áspero com o outro, e que quando o outro não está em equilíbrio devolve da mesma forma, gerando os conflitos, né, enormes. Isso na família, isso no ambiente de trabalho, isso nas comunicações, nas redes sociais, isso está muito evidente. E por isso que eu disse que muitas vezes a gente esquece do mundo, das relações e das vivências que o outro está imerso. Elas são as mesmas, ou agem, é a mesma situação, mas reagem de forma diferente, justamente pela sua constituição e as suas heranças, os seus conhecimentos. E é aí que é necessário a gente buscar esse equilíbrio. É aí que é necessário a gente pensar e a gente dar o mesmo peso para o sentimento, para que a gente possa, então, harmonizar essas relações. De forma alguma, essa situação quer dizer que você deva aceitar as injustiças. Mas aí eu pergunto, injustiças? De que ponto de vista nós estamos vendo essas injustiças? Dos nossos interesses pessoais? Daquilo que nos beneficia direta ou indiretamente? Ou aquilo que beneficia ou que é bem comum? Mas mesmo assim a gente vai poder estar tendo reações para aquilo que a gente acha que é do bem comum e que o outro acha que não é. Então, é nesse momento que temos a necessidade de nos colocar fraternos, compreensivos, para que a gente possa ouvir o outro, como nos ouvir, que isso é importante, né? Porque às vezes a gente também fala, a gente também age sem nos ouvir. Mas essa escuta necessária, tanto da gente mesmo quanto do outro, porque é essa escuta que vai permitir que eu pense, que eu reflita, que eu possa pôr em discussão todos os conhecimentos que eu já construí e possa então tomar a melhor atitude ou reagir de melhor forma diante das situações e das provas que estão me sendo colocadas. Este equilíbrio, né, ele tem que permitir que eu enxergue que o outro, dentro das suas verdades, dentro das suas diferenças, pode estar buscando a mesma coisa que eu, que é o equilíbrio, é o bom viver, é o bom conviver, é a possibilidade de nós contribuirmos com o outro e com a nossa própria evolução.